Eu quero falar hoje de vida completa. Vida completa ou vida plena. Seria possível? Será possível, Samuel? Será que é possível uma vida plena nos dias de hoje? Seria possível viver uma vida plena? Essa é a primeira pergunta. Como alcançar essa vida plena, então? Essa é uma segunda pergunta que nós vamos tentar decifrar aqui essa noite. Amém? Então a mensagem hoje vai alegrar o seu coração, a sua alma. Você que entrou aqui nessa noite. Espero, né? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, ou melhor, acompanhe conosco, né? Porque a igreja ficou um tanto escura aí para ler, principalmente quem tem problema de visão, igual o pastor Samuel, não vai conseguir ler, né? Então Lucas 4, versículo 18 e 19, vamos ler juntos. Acompanhe comigo no televisor. As coisas de barbarense, né? Televisor. Olha o que diz a palavra. O Espírito do Senhor é sobre mim. Na minha tradução diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Eu vou ler aqui minha tradução, eu acho que ela é o que eu preparei em cima dela aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 19. E para proclamar o ano aceitável do Senhor, e para proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Eu vou iniciar a pregação de hoje com uma introdução de um livro que eu li essa semana. É rapidinho. Quando comecei a descobrir que Jesus Cristo veio não apenas para cuidar do problema do meu pecado, mas para fazer de mim uma pessoa completa, algo realmente maravilhoso aconteceu em minha vida. E é por isso que estou escrevendo este livro hoje. Espero e oro para que você também venha experimentar o Espírito do Senhor. Seja livre do seu passado e completo em Cristo. Não importa quem somos hoje, de alguma forma somos pobres ou carentes. Estamos magoados por algo, por alguém. Somos cativos de memórias do passado e limitados quanto a expectativas para o nosso futuro. Estamos cegos quanto à nossa verdadeira posição e espaço diante do Senhor Jesus Cristo. Precisamos verdadeiramente ser libertos, pois cada um de nós é oprimido pelo inimigo de nossas almas. Algumas inquietações, aflições e sofrimentos de nossa vida baseiam-se em causas externas, outras em causas internas. De qualquer forma, as dores são reais, independentemente de suas origens. E a menos que estejamos aptos a lidar com as expectativas dolorosas que a vida nos proporciona, o sofrimento torna-se um fardo doloroso para o coração. Aflições transformam-se em sentimentos danificados. Ofensas tornam-se padrões habituais de um comportamento destrutivo. Falhas e rejeições resultam em pontos de vista errôneos sobre Deus e o mundo, e relacionamentos nocivos e destrutivos tornam-se opressões internas profundas, que nos impede de vivenciar a verdadeira plenitude da libertação e do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. No domingo passado, eu disse que o plano original de Deus, enviando a Jesus Cristo na terra, seria buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Portanto, o plano real de Deus
seria a nossa salvação. Mas disse também que as outras coisas, as outras bênçãos fariam parte de um pacote de Deus para as nossas vidas. E que o propósito de Deus para nós, Ele é além da nossa salvação. E para nos proporcionar uma vida plena e uma vida completa. Será que isso seria possível? Ou apenas uma utopia? Ou algo inalcançável? Será que seria possível viver nessa terra, nesse tempo presente, hoje, agora? Não falo do futuro, mas falo do presente. Viver uma vida plena, já que tem pessoas que anunciam uma vida plena no futuro, mas vivem uma vida de derrota no presente. Será que seria possível? Será que seremos capazes de entender essa noite sobre o nosso passado, presente e o nosso futuro? E é sobre isso que eu quero falar aqui essa noite. Porque tem pessoas que estão deixando de viver o melhor de Deus, a plenitude de Deus nos seus dias, não porque Deus não queira que você viva, mas porque ainda não entendeu que a vida tem que ser vivida na sua plenitude. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que o Senhor se manifestou aqui na terra. Amém? Quantos estão aqui? Levante sua mão no nome de Jesus. Deus vai falar com você essa noite, amado. Deus vai falar com a sua vida essa noite, minha irmã, meu irmão. Você que está em casa, você que vai ouvir essa pregação. Deus vai falar muito com você hoje, se você ficar atento a tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E a primeira obra do Espírito Santo, na sua manifestação, nós lemos, foi libertar os cativos. Fale comigo, libertar os cativos. E aí quando a gente fala de libertar os cativos, logo a gente pensa naquelas pessoas que estão vivendo uma vida de drogas, uma vida de prostituição, uma vida de qualquer forma escravo de algum pecado. Mas quantos cristãos que ainda estão cativos? Mas nós precisamos ser libertos do quê? Se Jesus Cristo disse assim uma certa feita, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, a quem ele se destinava essa palavra? E eu queria falar, irmãos, exatamente da libertação do nosso passado. Da libertação do nosso passado. Porque muitos carregam fardos pesados e bagagens do passado que transformaram-se em verdadeiros cativeiros para a sua vida. Tem pessoas que estão vivendo hoje debaixo do cativeiro. Tem pessoas hoje que vivem debaixo do cativeiro porque simplesmente atam fardos pesados na sua vida. Achei tão linda a pregação de quarta-feira pelo pastor Noel, é esse pastor Noel que pregou quarta-feira, quando ele pregou sobre aquele que se não fizer como criança, jamais herdará o reino de Deus. É tão impressionante essa pregação que todos nós vivemos hoje as nossas doenças de adultos. Criança você não vê com esse tipo de problema do passado, porque criança não tem passado. Mas o ser humano, o homem e a mulher, eles vivem atormentados pelo seu passado. Principalmente, irmãos, porque nós vivemos numa cultura, ou nascemos debaixo de uma cultura de um cativeiro sobre todos os aspectos. Eu não sei qual foi a sua criação, eu não sei qual foi a sua formação, mas eu queria dizer que sentimentos, conceitos e experiências passadas que persistem em traumatizar a pessoa, cada vez que são lembrados ou relembrados, afetando sobremaneira seu comportamento e a sua atitude. Eu vou falar hoje de algo sério. Eu já convivi com pessoas que um dia veio conversar comigo, assim, pessoas que já estavam no final já da sua vida, indo para outra etapa da vida. E eu disse a ela: o que te faz a essa pessoa, o que te faz ainda
presa a essa terra. Ela disse assim, e eu achei interessante o irmão falando sobre o que eu ia falar aqui essa noite. Ela disse: a culpa me faz ficar presa ainda a essa terra. Eu não fui muito legal com a vida, com os meus filhos, com a minha família. E aquilo dava nitidamente perceber que ela vivia um trauma passado. Eu disse: mas por que você se sente assim? Você já está há tanto tempo no Evangelho. Ela disse: eu sinto que Deus já me perdoou, mas eu não me perdoei. Quantas pessoas que vivem assim? Elas sabem que Deus já perdoou, mas ela mesma não se perdoou devido à sua convicção de vida, devido como foi criada, não sei, mas vive um cativeiro. E esse cativeiro, ele é terrível para impedir uma pessoa viver a vida plena. A pessoa vive uma vida toda carregando uma bagagem, e essa bagagem, ela é uma bagagem que impede a pessoa de viver uma vida plena. O peso, a bagagem emocional mantém essa pessoa em um cativeiro espiritual, e aí pressiona até ela encontrar a culpa, e aí ela não deixa de conviver com a dor e o sofrimento interno. Essa bagagem espiritual impede que a pessoa esteja de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Eu vou tratar um pouco desse assunto porque muitas pessoas hoje não conseguem viver o melhor de Deus, e nitidamente Deus falou ao meu coração que é por causa de uma vida passada, de uma vida em qualquer momento que teve uma falha ali, e a pessoa está vivendo isso. Essa bagagem impede a pessoa de atender o chamado de Deus, porque a pessoa não se acha digna. Não se acha digna. Mantém a pessoa paralisada pelo medo, pela dúvida e pela autorrecriminação. Impede que a pessoa ela desenvolva uma imagem saudável, ou uma autoimagem saudável. Quantas pessoas que o diabo prendeu no passado? Quantos irmãos que por causa das suas falhas passadas, ou por uma falha com o pai, com a mãe, com o marido, ou com o irmão, com o filho, vivem presos, aprisionados em um cativeiro passado, e hoje não conseguem viver a plenitude de Deus para a sua vida. E a gente aprende, irmãos, que a vida só é bem vivida quando você é livre para viver essa vida. Ninguém vive uma vida plena aprisionado. Tem pessoas que elas manifestam um sorriso, elas conseguem ser alegres, mas dentro delas está dentro de uma prisão, que não consegue viver o melhor. Tem pessoas que são engraçadas, tem pessoas que até conseguem enganar os outros, mas só ela mesma sabe o peso que carrega da culpa, o peso que carrega de coisas tão traumáticas, que fazem com que ela não viva a plenitude de Deus com liberdade. Deus vai revelar coisas profundas aqui essa noite, e eu não sei se você está nesse recinto, mas se você estiver presente hoje nesse culto, eu tenho certeza que Deus marcou um encontro com você hoje, para manifestar hoje libertação para a sua vida. Nessa noite eu venho te convidar, meu irmão, para ser livre do seu passado.
Eu venho te convidar nessa noite para ouvir a palavra de Deus. O Filho de Deus, Ele veio para nos dar vida plena. E a primeira coisa que Ele veio fazer é falar para nós assim: ei, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Sabe por que Jesus se manifesta na nossa vida para dar um novo? Porque Ele não quer que convivamos com os pesos, com as bagagens do nosso passado. Feche o seu olho um pouquinho aqui, irmão, porque o Espírito Santo está falando comigo aqui algo. Feche o seu olho. Eu não quero que você fique achando que Deus conhece a sua vida melhor do que eu, e eu não conheço nada da sua vida, não, de verdade. Mas o Espírito Santo conhece você no profundo. E o Espírito Santo de Deus está me revelando algumas pessoas aqui que, meu irmão, é impressionante, mas eu poderia até chamá-lo para vir aqui à frente, mas ainda não é o momento. Mas eu quero te dizer nessa noite, e o Espírito de Deus está me dizendo que você já deixou de viver muito a sua vida, e o tempo tem passado, e você ainda sente-se escravo de algo que aconteceu lá no início. Não sei o que foi, mas algo que traumatizou a sua vida, e por isso você carrega esse fardo pesado. O Espírito de Deus está aqui nessa noite sobre a igreja, e dizendo aqui nessa noite, para você não permitir, porque Deus tem o melhor para você, Ele vai te libertar desse peso. Hoje você não sai daqui mais com esse fardo. Hoje esse fardo vai ficar aqui nessa casa, porque o Senhor quer que você viva a plenitude. Hoje você vai receber o perdão, e você vai entender que esse fardo que você carrega, que você sabe que já foi perdoado pelo Senhor, vai ter que ser deixado aqui nessa noite, no nome de Jesus. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Escute o conselho. Escute o conselho de Deus. Escute o conselho do apóstolo Paulo, que disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Deus quer livrar-nos do nosso passado, principalmente esse passado bagagem que eu falei aqui. Você entrou aqui essa noite e talvez você está dizendo assim: pastor, eu não fui um bom pai. Talvez você está dizendo no seu coração: eu não sou um bom pai, ou eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom filho, eu não fui um bom amigo, eu não fui um bom marido, eu não fui uma boa esposa. Talvez você está aqui dizendo nessa noite: o meu passado me condena, mas o Espírito de Deus, disse Jesus, está sobre mim para libertar os cativos da prisão. Meu irmão, se você quer nessa noite receber a plenitude de Deus, se você quer fazer valer os seus dias, não importa o que você tenha feito, não importa o filho que você tenha sido, não importa o marido que você tenha deixado de ser, ou a mulher que você tenha deixado, a mãe que você tenha deixado de ser, pois eu quero te garantir nessa noite, hoje, o Espírito do Senhor está aqui para te dizer: eu quero te libertar hoje dessa escravidão. Porque se você não for liberto, você não vai poder viver a plenitude de Deus para a sua vida. Só tem um jeito de viver o pleno de Deus nesse dia hoje: é você permitir que Deus hoje, Ele tire você dessa escravidão que te atormenta, que é o teu passado. Amém? Mas isso não é possível apenas com um esforço humano. Também o tempo não resolve. Se o tempo resolvesse, irmão, o papo que eu tive com a pessoa, ela tinha, não vou falar os anos, porque para você vai até imaginar quem seja, mas era muito tempo. O tempo não resolve essa questão. Essa questão tem que passar por um processo de libertação. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus tem algo que nós precisamos entender.
Escute isso, por favor. Deus jamais vai intervir na sua decisão. Deus não vai escolher por você, como alguns acham que é assim. Não. Se fosse assim, Deus estaria brincando conosco, de achar que uns tinham direito em prol de outros. Mas Deus te dá uma oportunidade. Deus te dá uma oportunidade para você fazer isso. Olha, dá o primeiro passo. Só o primeiro passo. E o resto deixa comigo que eu vou fazer. Então nessa noite, queridos, eu queria te dizer uma coisa. Deus tem poder para libertar todos nós aqui de uma única vez, fazer assim, está todo mundo livre? Tem. Mas Ele não trata dessa maneira. Deus, Ele respeita aquilo que Ele criou e aquilo que Ele individualizou. Deus respeita isso. Deus, Ele deu essa chave para você. E se você der um passo, Ele vai vir ao teu encontro. O resto é com Ele. O que eu estou querendo dizer essa noite, amados que estão reunidos aqui, que o Espírito de Deus, Ele veio para isso. Talvez você esteja nessa noite dizendo: eu estou cansado, eu preciso viver uma vida melhor. A minha vida não é uma vida alegre, a minha vida não é uma vida feliz. Eu queria viver melhor, eu queria, e nessa noite eu quero te dizer: chegou o grande dia para você viver a vida plena, porque hoje é dia de viver vida plena. Amém? Ah, pastor, eu já sou salvo, eu vou me encontrar com o Senhor quer que você viva o melhor dele aqui, vivo nessa terra. Amém? E a melhor maneira de viver nessa terra não é preso sobre um cativeiro. A melhor maneira de viver nessa terra é livre de qualquer culpa, livre de qualquer condenação. Ei, aqueles que estão em Cristo já foram livres da condenação. A Bíblia vai dizer assim: quem está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo já se fez novo na sua vida, meu amado. Só que você precisa entender isso. Por que carregas então tanto fardo aí? Quer deixar o fardo aqui hoje? É um convite que eu quero fazer para você. Quer deixar esse fardo pesado aqui hoje, irmão? O Senhor não invade o coração de ninguém, Ele respeita nossas decisões. Precisamos querer primeiro. Quantos lembram daquela passagem daquele leproso que chegou diante de Jesus e disse: se tu quiseres, eu posso ficar limpo. Olha só o primeiro passo. O Senhor disse: se tu quiseres. O Senhor não disse se eu quero, Ele disse: se tu quiseres. Você fez essa pergunta para mim? Jesus foi irônico com aquele homem: se tu quiseres. Sabe o que Jesus disse? Fica limpo. E imediatamente aquele leproso ficou limpo. Lembra daquela mulher do fluxo? Foi falado aqui? Se eu simplesmente tocar, eu ficarei curada. Olha o primeiro passo. Lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Manda trazer ele aqui. E vem o cego diante de Jesus. Jesus pergunta para ele assim: o que você quer que eu te faça? Olha o primeiro passo. Jesus não sabia que ele era cego, não, irmão? Sabia ou não sabia? Mas Jesus queria que ele desse o primeiro passo. Eu quero ver. Então, veja. Sabe que Deus está falando aqui essa noite? Eu estou aguardando a tua manifestação. Eu estou aguardando o teu primeiro passo.
O Senhor sabe do que eu preciso. Eu sei, mas eu quero te ouvir. Dê o primeiro passo. Mas o Senhor sabe da minha vida. Ele sabe, mas quer ver você dar o primeiro passo, irmão. Porque o primeiro passo é um ato de humildade. O primeiro passo é um ato de reconhecimento de quem você é e de quem Ele é. Porque tem muita gente se achando Deus. O Espírito de Deus está sobre mim para tirar e libertar os cativos da prisão. O Senhor quer te libertar essa noite. Você não vai precisar mais maquiar a sua vida. Não vai precisar mais chorar no banheiro e nem no seu travesseiro. E nem quando você estiver sozinho. Você vai poder viver livre. Livre. Pegar esse fardo pesado que está sobre os seus ombros. Mas, meu irmão, eu usei droga, eu adulterei, eu pisei na bola, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ei, o Senhor quer te livrar disso. Disso é hoje. É hoje. Porque quando você pisar o pé fora dessa igreja hoje, irmão, você vai sair como um pássaro voando livre para viver uma vida plena. Aleluia. Você vai conhecer as profundezas de Deus mais e mais. Você vai começar a entender o que é bom servir a Deus. Servir a Deus não é só esperar a glória futura, não, é hoje, é aqui, nesse lugar. Meu irmão, você está perdendo o tempo de viver o melhor de Deus nesse dia, nessa hora, agora. Essa é a bênção de Deus para a nossa vida. Zaqueu, desce depressa, que convém hoje pousar em tua casa. Mas o primeiro passo quem deu foi Zaqueu. Ele subiu, falou: hoje eu quero ver esse homem. Se você der o primeiro passo hoje aqui, quebrar o seu orgulho, hoje o Espírito de Deus está aqui para te dar libertação, para você sair daqui livre hoje, livre da culpa, porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Palavra de Deus para você aqui essa noite, amados. Você que entrou nessa casa aqui hoje totalmente com um peso da condenação sobre a tua vida, eu quero te dizer: se Cristo te libertou, você está livre, no nome de Jesus. O diabo é mentiroso, enganador, e ele vai ficar te acusando dia e noite. Ele vai ficar colocando dúvida na sua cabeça dia e noite. Mas pela sua bondade, você foi justificado pelo sangue do Calvário, pelo sangue de Cristo no Calvário. É por ele que você foi justificado, é por ele que você foi declarado inocente, sem culpa, sem dívida, nenhuma condenação. Sabe aquela condenação que você tinha? O Senhor pegou na cruz do Calvário, ele pegou aquela dívida, aquela cédula que estava contra você, que te condenava a ir para o inferno. Ele pegou essa cédula e fez assim, olha, ele rasgou e cravou na cruz. Você não deve mais nada, nada mais você deve. Você está livre para viver uma vida plena. Meu irmão, o teu passado não pode te aprisionar. Você tem que viver livre para servir a Deus. Não importa o que tenha feito, não importa o que tenha acontecido, eu quero te dizer: viva livre no nome de Jesus. Viva livre no nome de Jesus. Glória a Deus. Mas tem gente que insiste. Isso é peso, isso é cativeiro. Por isso que às vezes sofre com insônia, com medo de dormir e não acordar, sofre com medo de em algum momento sofrer alguma parada cardiorrespiratória, sofre com medo de pegar uma doença incurável, sofre com medo de ficar numa cama, sofre com medo de sofrer um acidente grave,
sofre com medo de perder um filho. Olha o que o Espírito está dizendo aqui. Sofre com medo de ficar órfão ou ficar viúvo. Sofre com todas essas coisas, porque existe um cativeiro aí, está preso num cativeiro. E não estou falando com gente que é do mundo, não. Estou falando com gente crente, que serve a Deus, que está na igreja, que vive aqui na casa de Deus. O Senhor está dizendo: meu filho, eu quero te libertar dessa prisão. Eu quero te libertar dessa prisão. Quantos estão aqui hoje? Meu Deus, eu falei que hoje é culto de vida plena, meu irmão. Eu disse que hoje você vai sair daqui hoje livre. Livre. Sabe aquela consciência pesada? Hoje Deus vai te libertar disso. Só que para isso você tem que dar o primeiro passo. Tem pessoas que adoram viver assim. Por incrível que pareça, os narcisistas, aqueles que adoram viver com pena dele mesmo, ou melhor, acostumaram a viver no cativeiro. Quem cria pássaro em cativeiro sabe o que eu estou falando. Esses dias eu soltei um pássaro no cativeiro. Quando eu voltei no outro dia, ele estava lá de novo, comendo a mesma ração, com a porta aberta, mas gosta de viver escravo. Sabe aquele povo que foi para o Egito, que saiu do Egito e foi para o deserto? A mesma situação. O Senhor os livrou, mas eles não sabiam viver o novo de Deus. Constantemente estavam lembrando dos pepinos, das cebolas, das coisas lá do Egito. Deixa eu te falar algo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Você não pode viver menos do que Ele tem para você nessa vida. Você tem que viver a plenitude de Deus. E para você viver a plenitude de Deus, você vai ter que pedir que o Senhor, não, eu não vou esquecer, não esquece. Mas o Senhor esquece. E o Senhor vai te libertar nessa noite, para você viver uma vida plena. Tem pessoas que ficam remoendo o ministério que não deu certo, a família que não deu certo, o emprego que não deu certo, não sei o que não deu certo, e fica vivendo isso e nunca vive as novidades de Deus. Se Deus te trouxe para o novo, é para o novo que você tem que viver, meu amado. Se você está aqui, o passado já não vai mais voltar na sua vida, não. Você deve fazer o quê? Ficar com culpa, achando que você foi o culpado pela perda disso. Talvez até tenha sido, mas o Senhor está dizendo nessa noite, mas você vai sair dessa jaula, dessa escravidão que você está vivendo, para viver um pleno nos dias de hoje, uma novidade de vida. Eu quero viver, eu disse a Deus, Senhor, não quero viver menos do que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero chegar no céu e dizer, Senhor, tudo que o Senhor me entregou, eu fiz. Sem nenhuma culpa. Deixa o diabo ficar te acusando, meu irmão. O teu advogado, ele está dizendo nessa noite, a tua causa já é ganha, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago. Você pode levantar as suas duas mãos, aplaudir o Senhor com toda a sua força. Glória a Deus. Quantos querem ter uma vida plena aqui? A segunda obra do Espírito Santo em nossas vidas está no mesmo capítulo, no mesmo versículo. É a restauração das vistas aos cegos. Restauração das vistas aos cegos. O Senhor, Ele está aqui essa noite para restaurar a visão. Restauração é algo que já foi, que um dia talvez tenha visto e hoje não vê mais.
Deixa eu falar algo para vocês sério. Sabe por que a igreja do Brasil está do jeito que está hoje? Porque a igreja do Brasil está cega. Ela perdeu a sua visão espiritual. Hoje nós estamos olhando como os demais. Nós estamos de olho para as dificuldades. Nós estamos olhando para os problemas, para as dificuldades. Estamos olhando para as situações. A igreja perdeu o seu olhar espiritual. Hoje, os homens e mulheres de Deus têm uma visão totalmente natural. Perdeu aquele olhar de fé e de confiança. Não consegue ver mais o Deus que serve. E não consegue mais ter fé em nada. Quando você olha para o futuro, você fala assim: meu Deus, eu não consigo ver além do que está acontecendo. O que será de nós? E fica preocupado com o governante do momento. E fica preocupado com o que vai acontecer amanhã. E essa situação vai tornando você cada vez mais cego, e você não é capaz de enxergar mais o sobrenatural. A igreja, irmãos, ela precisa desenvolver essa crença no Espírito Santo, de que Ele está aqui para abrir os olhos dos cegos, abrir a nossa visão espiritual, como foi aberta a visão daquele servo de Eliseu. Já preguei aqui sobre isso. Lembra de Geazi, quando saiu para o arraial e viu todos, quando ele se viu cercado e ficou desesperado, porque estava cercado pelo exército dos inimigos? E ele chegou num homem de Deus e disse: nós estamos perdidos, nós estamos cercados, nós estamos mortos. Talvez é isso que você está pensando quando você olha para a sua situação e você vê cercados. Foi isso que eu me vi um tempo desses aqui atrás, cercado, rodeado de inimigos. Sabe quando você olha e você fala assim: o beco está sem saída, como foi pregado aqui, coisa, situação que eu vivi esses tempos atrás aqui, e talvez você está vivendo na sua vida, na sua família, você não vê saída alguma, e você olha um exército acampado em redor para te matar. Foi essa visão que aquele homem teve. E ele chegou para o moço e falou assim: estamos perdidos. E o homem de Deus disse assim: abre os olhos desse moço para que ele veja, Senhor. Essa foi a oração dele. Abre os olhos desse moço para que ele veja. E quando ele saiu de novo, ele olhou e falou: o que você está vendo aí? Ele via que ao redor deles havia carros e cavalos de fogo espalhado por todos os lados. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é restauração da visão espiritual. Você não está enxergando nada, você está vendo um monte de situações difíceis na sua vida, você não consegue enxergar nenhuma solução, mas nessa noite o Senhor quer restaurar a sua visão espiritual. E se você abrir a sua visão espiritual, você vai ver que ao teu redor existe a solução para qualquer tipo de problema que você possa estar atravessando. Não, você pode não enxergar, mas o Espírito de Deus vai fazer você enxergar além dessa situação difícil que você está vivendo. Por isso que você vive triste, por isso que você vive sem esperança, por isso que você vive achando que tudo está acabado, por isso que você vive achando, fala assim: acabou para mim. Pois o Espírito do Senhor está hoje restaurando a tua visão, para você enxergar que sim, há uma solução preparada para a sua vida. E na hora certa Ele vai manifestar para você, meu amado. Mas você diz assim: eu não sei falar, eu sou uma criança. Foi assim que disse Jeremias? Jeremias 1, a partir do versículo 5, diz assim: vamos fazer essa leitura, essa narrativa bíblica para você ouvir aqui.
Olha o que diz a palavra: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. No versículo 6 diz assim: então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino, eu sou jovem. Mas o Senhor respondeu: não digas eu sou um menino, eu sou um jovem, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu a mão, então o Senhor estendeu sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que te ponho as minhas palavras na tua boca. Olha o Senhor aqui falando com o profeta: eu te ponho nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantar, e para que tu plantes, para plantares. O Senhor está dizendo aqui: olhe para mim, irmão, um menino, um jovem que dizia que não se sentia preparado, que ele não tinha um chamado, porque não sabia nem falar, ele tinha uma visão errada de si mesmo, ele não tinha uma visão espiritual da coisa. E Deus fala para ele assim: eu vou ser contigo, vou colocar autoridade sobre a tua vida, e você vai fazer e vai acontecer, porque eu serei contigo, a minha boca será na tua boca. Mas o mais impressionante é isso aqui que eu vou falar para você. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que você vê, Jeremias? O que você está vendo? Jeremias: eu vejo o ramo de uma amendoeira. Olhe para mim aqui, queridos. A vara de amendoeira, ou o ramo de amendoeira, ele era um ramo que acontecia bem no fim do inverno para a primavera, por isso era conhecido como o ramo ou a vara de vigia. Ele nascia primeiro para vigiar as outras. Quando nascia o ramo da amendoeira, era sinal que aconteceria o nascimento das outras plantas, no fim do inverno, no início do verão, ou no início da primavera. No fim do inverno, início da primavera, o primeiro ramo a brotar era o ramo da amendoeira. Vara na Bíblia, ramo na Bíblia fala de pessoas. O que Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, assim como a vara da amendoeira, ou como o ramo de amendoeira é conhecida como vara de vigia, assim é a minha palavra. Se eu falar, vai cumprir. Se eu falar, eu velo pela minha palavra para fazer ela cumprir. O que você está vendo, irmão? Pastor, eu tenho um chamado. Deus me chamou, eu era garoto, eu pregava a palavra, eu cantava hinos na igreja, eu tocava teclado na igreja, eu fazia tantas coisas. Deus falou comigo, mas isso acabou na minha vida. O Senhor te fala nessa noite: o que você está vendo? O que você está vendo, irmão? O que você está vendo na tua vida? Eu não sei o que você está enxergando, mas o Senhor disse para Jeremias: viste bem, Jeremias, eu velo pela minha palavra. Meu irmão, se Deus me deu uma palavra, eu não preciso me preocupar, porque Ele vai cumprir a palavra que Ele deu para a minha vida. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Eu não sei qual a palavra que o Senhor te deu, eu não sei qual a palavra que Ele outorgou sobre a sua vida, meu amado. Levanta a tua mão aqui pela fé no nome de Jesus. Você é individual agora, e é você e o seu Deus. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração, mas chegou a hora de você entender que foi o Senhor que te escolheu, que foi o Senhor que te chamou ainda você no ventre da tua mãe. Foi que o Senhor, quando você era informe ainda, Deus já estava dizendo: você é meu, você é minha, você não é algo do acaso, você não é algo que foi jogado
jogado da lata do lixo para fora, não. Você é algo escolhido do Senhor. O Senhor tem algo na sua vida, meu irmão, e vai se realizar. Queira o diabo queira, queira ele não queira, o que você precisa fazer é abrir os seus olhos. Enxergue o que Deus está falando aqui nessa noite. Enxergue o que Deus tem para você, meu irmão. Comece a ver o futuro de uma forma espiritual, e você vai receber o melhor de Deus para o seu ministério. Aleluia. Você vai voltar a tocar, vai voltar a cantar, vai voltar a fazer a obra do Senhor, vai voltar a fazer grandes coisas que o Senhor tem para a sua vida. Não acabou. O Senhor ainda quer te dar o melhor nessa terra, e o melhor ainda está por vir. Levante a sua mão se você crê, bata palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Às vezes não conseguimos enxergar nenhum propósito em nossas vidas, mas o Senhor vai abrir nossa visão para enxergarmos o que Ele tem para cada um de nós. Amém? Se você não vê propósito na sua vida, o Senhor vai abrir a tua visão, e você vai começar a enxergar o propósito de Deus e o que Ele tem para a sua vida. Amém? Talvez você tenha dito assim essa semana: eu preciso procurar o pastor, eu preciso falar alguma coisa que está acontecendo. Deus já está falando com você. Deus já está falando com você. Deus já está falando com você. Eu só peço a Deus que abra os seus olhos, para que você veja, para que você enxergue tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Quantos estão aqui ainda, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez, por favor? O que você tem? Eu tenho só uma vara aqui. Então estenda ela no rio e vai abrir o mar. O que você tem aí? Eu tenho uma pedrinha, tenho uma pedra, 5 pedras aqui que eu peguei no rio. Então lance que vai derrubar o gigante. Eu não sei o que você tem, meu amado. Eu não sei mas o que você tiver, Deus vai usar para que você seja vitorioso diante dos seus inimigos. Aleluia. Abra a tua visão, irmão, porque é Deus que está falando contigo. Se eu ganhar tanto por mês, vou melhorar. Se eu fizer tanto, e vai vivendo uma vida de escravo, vai vivendo uma vida cega. Não, porque se melhorar meu salário, Senhor, se o Senhor me der aquela casa, aí eu estou feliz. Se o Senhor me der aquele marido, aquela mulher, aquele filho, eu estou... Meu irmão, o que você tem? É com esses 300 que você vai vencer esse exército. O Senhor Ele não te diz para você assim: olha, eu vou fazer. O Senhor faz naquilo que você tiver. Quantos estão entendendo a palavra aqui hoje? Porque eu sou muito jovem, porque eu sou muito velho, porque não é o tempo. Meu irmão, o Senhor vai te usar em todo o tempo, amém? Está na hora dessa juventude, dessa igreja se levantar nesse lugar, meu irmão. Está na hora dessa molecada aí se levantar e começar a ser usado por Deus nessa igreja. Mas vou esperar. Vai esperar o quê? Vai esperar o quê que você vai esperar? Não precisa esperar não, está na hora de começar a fazer a diferença hoje. Mas eu não tenho força, o Senhor é a tua força. Mas eu sou fraco, o Senhor é forte. Mas não tem desculpa para Deus, querido. Abre a tua visão. Abra a tua visão. Vai esperar o quê? O que você está esperando? Quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. E isso vai prorrogando, protelando, e vai sofrendo, e vai vivendo uma vida infeliz. Hoje. O que você tem? Senhor, eu tenho uma moeda. O Senhor vai fazer você ser feliz com essa moeda, meu irmão, no nome de Jesus. Ele vai prosperar o seu caminho.
Essa semana eu peguei para ser abençoado, meu irmão. Eu falei, chega de chorar, meu irmão. Chega de ficar aí lamentando as perdas. Chega de ficar achando que tudo está perdido. Agora chegou a hora de ir para frente, de vencer. E como vai ser? Não sei. Eu não sei como vai ser. Eu só sei que Ele está comigo. E o seu Senhor está comigo. Ah, meu irmão, não existe gigante, não existe demônio, não existe pessoas, não existe ninguém que possa me resistir. O Senhor é contigo, meu irmão. Abra a tua visão essa noite. Eu não sei o que vai acontecer, você também não sabe, pois comece a marchar, pisa na água, o mar vai se abrir. Comece a caminhar, meu irmão, porque o Senhor é contigo por onde quer que tu andares. Não tenha medo, não tenha medo, não sofra por antecipação, não. Tenha coragem, ser forte, corajoso, e eu vou fazer os seus pés prosperar, diz o Senhor. Não estou enxergando nada, não precisa, feche os seus olhos e enxergue pela fé, porque o Senhor vai te conduzir à plenitude dEle, no nome de Jesus. Quantos estão aqui ainda, meu amado, no nome do Senhor? E não é injeção de ânimo não, meu irmão, é injeção de fé mesmo, de fé mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar os oprimidos. Fale comigo, libertar os oprimidos. Sabe o que é libertar os oprimidos? Tirar essas pessoas desse estado de humilhação. Porque o inimigo, ele quer nos envergonhar. O inimigo quer falar para você: você é crente, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Jesus entrou num templo e tinha uma mulher que há 18 anos ela frequentava a reunião. Sabe de que forma? Ela entrava na igreja assim, ó, 18 anos, encurvada. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Oprimida por Satanás, por um espírito maligno. Quantos crentes que louvam, que cantam, que pregam, mas na sua vida lá fora é assim, olha, graça e paz, irmãos. E não é um ano, não são 2 anos, 3 anos, muitos anos, mas frequenta a igreja. Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Jesus entrou aquele dia e era um sábado. E os irmãos sabem que os judeus, essa questão do sábado, não pode fazer nada, né? Jesus entrou ali para ensinar na sinagoga. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Escute. Vendo Jesus, chamou e disse àquela mulher: eu vim para libertar os oprimidos. Então você vai ser livre agora dessa opressão. E aquela mulher, que há 18 anos vivia encurvada, sem poder olhar para o céu, ela endireitou-se. Imagina o milagre, meu irmão. Mas não é isso que o Senhor veio fazer.
Ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou. E sabe o que ela fazia? Glorificava a Deus, meu amado. Glorificava a Deus. Aí os religiosos, mas é sábado, como que pode ele curar um sábado? Isso não é de Deus. E aí Jesus, ele responde assim: eu não devia soltar dessa prisão no dia de sábado esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia preso. A Satanás havia preso há 18 anos. O Senhor, não importa, meu irmão, qual seja o seu dia que você está aqui hoje, mas o Senhor quer te libertar dessa opressão, dessa humilhação. Satanás, às vezes, ele pega um fraco, ele pega alguma coisa da nossa vida e vai jogando essa opressão sobre as nossas vidas, e ele é dominador desse mundo. Às vezes ele fica controlando as coisas, e ele quer controlar a nossa casa, ele quer controlar a nossa vida, ele quer controlar o ambiente da nossa casa, e vai nos envergonhando, e você, sendo cristão, passando vergonha. O Senhor, nessa noite, Ele disse assim: eu quero te dar uma vida plena, e Ele quer te tirar dessa opressão. Veja que a pregação não é para o mundo, a pregação é para a igreja, porque a igreja precisa aprender a viver uma vida plena. Nós não podemos viver como os homens vivem sem Deus. Nós temos um Deus que é capaz de nos tirar dessa prisão, desse cativeiro, meu amado, no nome de Jesus. Sabe, eu quero encerrar a pregação de hoje, porque eu quero dar um tempo, mas eu queria falar para você que pode perguntar: e essa obra, pastor, quando pode ser feita? Quando eu posso esperar esse milagre na minha casa, na minha vida? Quando que eu posso fazer isso? E a boa notícia diz que chegou o tempo. Chegou o tempo. O tempo é hoje. O tempo da graça é hoje. O tempo da oportunidade é hoje, em que o Senhor salvará o seu povo. Em que o Senhor salvará o seu povo. Quando é o tempo? O tempo é hoje. Vou reiterar: o dia de hoje é o dia da sua salvação. É o dia do pacote completo. Não diz respeito ao teu futuro, mas diz respeito à libertação do teu passado e à visão espiritual restabelecida no teu presente, e a libertação da opressão desse sistema que rege o mundo chamado Satanás. O que o Senhor está dizendo aqui essa noite, que Ele tem uma obra completa, um pacote completo. O Espírito de Deus está aqui em nossas vidas. E o que o Espírito de Deus está falando para mim, e falou para comigo essa semana: meu filho, você pode viver melhor do que você está vivendo. Você pode viver melhor do que você está vivendo. Deixa eu falar um segredo para vocês. Você está perdendo não vir na escola bíblica e também na oração, no nosso culto de oração. Sexta-feira eu estava aqui no culto de oração, com o coração todo amargurado. Deus usa umas pessoas aqui, tá? Que não seja para a glória de homem nenhum. Mas Deus usou vários servos dele falando comigo nesse culto. E eu comecei essa semana, meu irmão. Essa semana. Porque essa foi na sexta-feira retrasada, tá? Eu comecei essa semana tomando posse dessa palavra aqui. Eu falei assim: eu não posso viver assim, Senhor. Batendo em uma porta, batendo em outra porta, batendo em outra porta, e não obtendo nenhuma resposta. Chega de bater em porta dos outros. Eu vou bater na tua porta. E não é que ela abriu? Não é que ela abriu? O Senhor mudou o meu semblante na hora. E eu falei: eu preciso trazer isso para a igreja.
E sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Eu quero que você viva o melhor. Da tua filha cuido eu. Da tua mulher cuido eu. Do teu filho cuido eu. Descanse e viva melhor.